Olá, quero convidar você nesta hora para abrir comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo 11, do verso 1 ao verso 10. Vou ler, peço que você acompanhe sua Bíblia. Romanos 11, do 1 ao 10, que diz assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: Tornem-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Meus queridos, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, crescia o número de gentios que recebiam ao Senhor Jesus Cristo em suas vidas. O recebiam como Senhor e Salvador de suas vidas, e crescia o número de gentios dentro da igreja cristã. A princípio, o evangelho ele estava circunscrito à nação de Israel, pois os primeiros cristãos eram judeus, os apóstolos eram judeus, a Bíblia cristã era a Bíblia judaica, a escritura do Antigo Testamento. Entretanto, como nós temos descrito no livro de Atos, Deus tinha como objetivo que o reino dele se estendesse além da nação de Israel. E através do apóstolo Pedro, essas portas foram abertas, e assim os gentios então puderam entrar na igreja. O episódio que marcou essa entrada dos gentios foi aquele episódio em que o Espírito Santo direciona o apóstolo Pedro para o encontro com Cornélio em Atos capítulo de número 10. E aí posteriormente nós temos o chamado do apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, ele que antes era perseguidor da igreja, se torna o maior propagador do evangelho do Senhor Jesus Cristo, e ali começa a pregação do evangelho a sair de Israel e invadir as demais nações, de modo que as principais capitais do Império Romano foram então impactadas pela mensagem do evangelho. E ao contrário de Israel, que na sua maioria havia rejeitado o evangelho do Senhor Jesus Cristo, os gentios começavam a aceitar o evangelho de Cristo em grande quantidade. E logo na igreja, os gentios superaram o número de cristãos judeus, pois na sua maioria Israel ainda estava rejeitando a Cristo, e alguns deles se opuseram, perseguiram a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso provocou algumas reações entre os cristãos, e eu gostaria então de mencionar pelo menos duas delas. A primeira reação é que começou a ser levantado o seguinte questionamento: será que Deus rejeitou a Israel? Pois é evidente que a igreja ela é composta na sua maioria de gentios e não de judeus. A maioria dos judeus rejeita a Cristo. Então,
esse questionamento começou a surgir na mente de algumas pessoas. Será que Deus realmente rejeitou Israel definitivamente? Será que Israel não faz mais parte do plano redentor do Senhor nosso Deus? A segunda reação era uma espécie de desprezo para com os judeus, vindo da parte dos gentios. Então, alguns gentios começaram a olharem para os judeus e menosprezarem, achando que, porque eles creram e os judeus permaneciam na incredulidade, eles eram melhores por alguma razão. Então havia essa sensação em alguns gentios de superioridade em relação aos judeus. E queridos, nós estamos aqui estudando esta sessão que vai do capítulo 9 até o capítulo de número 11 da carta de Paulo e que vai abordar essas questões. Aqui no capítulo 11 nós vamos ver sobre o futuro de Israel, mas antes, já no capítulo 9, Paulo começou a explicar a rejeição da nação de Israel ao Evangelho e mostrando que isso não significa que a promessa de Deus haja falhado. Porque a promessa de Deus, segundo o apóstolo Paulo, não diz respeito a cada judeu, a cada israelita, mas ao remanescente fiel, ao Israel dentro de Israel. E nós vimos também que Paulo diz que esse remanescente, ele permaneceu e permanece por causa da soberania de Deus, porque é Deus quem escolhe aqueles a quem Ele vai reservar para serem seus fiéis. E no capítulo 10, Paulo então diz que mesmo levando em consideração a soberania de Deus, nós não podemos esquecer que Israel também é responsável pelo seu próprio endurecimento. Israel, ele no decorrer dos séculos, acabou tornando a graça de Deus em uma religião meramente de obras. Israel procurou estabelecer a sua própria justiça, rejeitou a justiça que veio do Senhor nosso Deus, e por conta disso eles não tinham desculpas, porque o próprio Moisés, lá na lei, já tinha deixado claro que a essência da lei era justamente crer com o coração e confessar com a boca. O Evangelho já havia sido pregado desde lá do Pentateuco. Então, quando os judeus eles se endureceram, isso não era culpa de Deus. Na verdade, eles, quem de fato endureceram o seu coração, e Deus apenas os entregou à sua incredulidade, à sua dureza de coração. De modo que, como nós vimos na mensagem passada, Israel não tinha nenhuma desculpa, não tinha do que se queixar diante de Deus. E aqui, queridos, no capítulo de número 11, Paulo vai continuar com a mesma temática, agora buscando explicar qual é o futuro de Israel. E aqui no capítulo 11, você vai perceber que primeiro, aqui do verso 1 ao verso 10, Paulo vai dizer que a rejeição de Deus a Israel não foi total. Deus não rejeitou totalmente a nação de Israel. Em seguida, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando do verso 12 até o verso 24 e mostrando que esta rejeição, ela também não é definitiva, certo? E por fim, nós vamos ver do verso 25 ao 32 do capítulo 11, que ainda resta um futuro dentro dos planos de Deus para Israel. Então, queridos, nós vamos hoje estudar aqui do verso 1 até o verso de número 10 do capítulo 11. E se você observar, Paulo aqui, ele vai começar o capítulo 11 com uma pergunta. E a pergunta é justamente essa. Pergunto, pois,
Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Veja, por que é que o apóstolo Paulo ele vai fazer esta pergunta? Bem, era de se esperar, tendo em vista que os judeus rejeitaram a Deus, então pensava-se que Deus então tinha rejeitado Israel totalmente. Então Paulo levanta essa questão. Paulo, ele havia dito aqui no capítulo 10, no último versículo, o seguinte: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Será que essa é a conclusão que nós devemos tirar? O povo de Israel rejeitou a Deus, logo, por ter sido rejeitado por Israel, Deus então rejeita a nação de Israel? Será que nós podemos chegar a esta conclusão? E Paulo aqui então começa respondendo a essa questão de uma forma muito enfática, como ele costuma fazer aqui na sua carta. Ele diz assim: de modo nenhum. Deus rejeitou a Israel de modo nenhum. Ou seja, não obstante a dureza de coração da parte dos israelitas, Deus não rejeitou a nação de Israel totalmente. Paulo aqui, ele é muito enfático, porque ele não quer que as pessoas pensem, com base naquilo que ele vem dizendo até aqui, que as pessoas interpretem as suas palavras como se Deus tivesse rejeitado Israel totalmente, definitivamente. Veja que Paulo, ele vai então, a partir disso, depois que ele deixa claro de modo nenhum, ele passa então a argumentar por que que ele afirma que Deus não rejeitou a nação de Israel. Primeiramente, Paulo, ele vai citar a si mesmo como exemplo. Observe que ele vai dizer aqui no verso 1: porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Será que Deus rejeitou o seu povo? Paulo vai dizer o seguinte: de modo nenhum. Deus não rejeitou a nação de Israel, porque dentre os judeus ainda há aqueles que são alvos da obra da graça, dentre eles eu. Então, Paulo cita a si mesmo como um exemplo de que Deus não rejeitou a Israel. Por que eu digo isso? Por que que eu falo isto? Paulo vai dizer aqui: porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. É interessante porque ele se apresenta como resposta à pergunta que ele mesmo fez, né? Então, Deus não rejeitou a nação de Israel, porque ainda há judeus que creem, inclusive eu. E Paulo vê na sua própria conversão, e na conversão também de outros da sua época, judeus também como ele, que isso era uma prova, meus queridos, de que Deus não abandonou a nação de Israel. Então, se Deus tivesse rejeitado de maneira completa a Israel, certamente, queridos, nenhum judeu seria convertido, tendo em vista que a conversão é uma obra soberana da parte do Senhor, é uma obra da graça de Deus. A segunda prova que o apóstolo Paulo traz aqui é uma prova teológica. Paulo diz assim: Deus não rejeitou ao seu povo a quem de antemão conheceu. Então, Paulo vai dizer aqui que Deus não rejeitou a Israel porque de antemão Deus conheceu a Israel. Quando nós estudamos aqui Romanos capítulo 8, do versículo 29, nós vimos que esse conhecer de antemão significa amar de antemão, escolher, certo? Embora aqui Paulo esteja falando da nação de Israel, isto é, dentre todas as nações da terra, Deus escolheu a nação de Israel para se relacionar com ela, e por isso a nação de Israel não foi totalmente
rejeitada. Então Deus escolheu Israel lá no Antigo Testamento e Ele não vai deixar de ter escolhidos dentro da nação de Israel. Não vai rejeitar totalmente Israel. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus de antemão conheceu, elegeu aquele povo, escolheu aquele povo para se relacionar com Ele e Deus não vai rejeitá-los totalmente. Deus tem sim dentro de Israel o seu remanescente fiel, aqueles que Ele vai salvar. Ele não vai salvar todos os israelitas, mas certamente Deus tem eleitos ali. Em terceiro lugar, Paulo traz à tona uma prova bíblica que é a situação de Elias. Veja que Paulo vai citar aqui a situação vivida no tempo de Elias e especificamente aquela questão do remanescente fiel. Veja só que Paulo vai dizer aqui, versos 2 a 4. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Veja, esse texto que Paulo cita aqui está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, em que Elias foge de uma rainha perversa chamada Jezabel. E Jezabel era casada com um rei ali de Israel. Nós sabemos que ela instituiu o culto a Baal porque ela rejeitou totalmente a adoração ao Deus verdadeiro. E tendo estabelecido o culto a Baal ali em Israel, haviam centenas de profetas de Baal. Elias era um dos poucos remanescentes que ainda acreditavam, que serviam, que adoravam ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E ele então foi levantado. Ele foi levantado como voz de Deus para condenar aquela idolatria que estava acontecendo ali. E diante da oposição e da perseguição que ele sofreu por parte de Jezabel, Elias então foge, ele se esconde em cavernas. E Deus então aparece para Elias e pergunta: Elias, o que é que você está fazendo aqui? E a resposta de Elias está aqui no verso 3 de Romanos 11. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Ou seja, Senhor, não há mais ninguém que crê em Ti, que Te adore, só eu fiquei. Os verdadeiros fiéis foram todos perseguidos, todos mortos por Jezabel, e agora, Senhor, só restou a mim. Uma religião falsa havia se proliferado ali. Mas o fato é que quando Deus responde ao profeta, o Senhor Deus abre os olhos de Elias, conforme nós podemos ver aqui no verso 4, que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Qual foi a resposta de Deus para Elias? Não, Elias, você não está só. Você não é o último que crê em mim. Eu reservei para mim um remanescente fiel. Eu tenho pelo menos 7.000 em Israel que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Por isso, então, levante-se, continue o seu ministério, continue trabalhando, continue fazendo aquilo que eu chamei você para fazer, porque há um remanescente, você não está só. E nós conhecemos bem o que aconteceu, o restante da história. Esses que não dobraram os seus joelhos a Baal eram, na época de Elias, o remanescente fiel.
o Israel verdadeiro dentro do Israel étnico. Então, aquele remanescente que vem da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, a quem Deus fez as suas promessas, a esse sim. Paulo cita aqui o exemplo de Elias para mostrar que mesmo em tempos de apostasia quase generalizada, Deus reserva para si os seus remanescentes. No caso de Elias, Deus diz que eram 7.000 que não haviam dobrado os seus joelhos perante ao falso Deus Baal. Isto é, Deus não rejeitou o seu povo como um todo. Por quê? Porque sempre há dentro de Israel um remanescente fiel, um grupo de judeus que de fato possuem a mesma fé de Abraão, que creem no Messias, creem no Senhor Jesus Cristo e são justificados pela fé nele. A quarta prova que Deus não rejeitou a Israel totalmente é a doutrina do remanescente segundo a eleição da graça. Veja, Paulo vai tratar dessa doutrina aqui do verso 5 ao 7. Acompanhem comigo a leitura. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel buscava, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Paulo toma aqui esse episódio e diz: nós judeus cremos hoje, porque de fato nós somos o remanescente fiel, nós somos a continuação desse pessoal aí do período de Elias. Verso 5, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente fiel segundo a eleição da graça. Então, Paulo fazia parte deste remanescente fiel, bem como todos aqueles judeus que estavam ali na igreja de Cristo, que tinham realmente se convertido, crido nele, se arrependido dos seus pecados, aqueles eram o remanescente fiel. E Paulo faz questão de dizer isso aqui. Da mesma forma que na antiga aliança Deus havia reservado para si 7.000 que não dobraram seus joelhos perante Baal, também agora, no tempo presente, Deus tem um remanescente fiel dentro da nação de Israel. Isso na época do apóstolo Paulo e também na nossa época. E também há nos dias de hoje um remanescente fiel dentro de Israel, que crê no Messias, que crê em Cristo. Mas como Deus então preservou, esse remanescente? Quem eram esses remanescentes dentro do povo de Israel? Será que esses remanescentes, eles eram pessoas boas? Eles eram pessoas que eles não eram tão rebeldes e contradizentes? Será que eles eram pessoas que tinham permanecido fiéis pelas suas próprias forças, porque perseveraram nas boas obras, em cumprirem a lei de Moisés? Será? Paulo vai dizer categoricamente não. Não. Esse remanescente, ele só existe, ele só sobrevive por causa da eleição da graça. E note que ele vai voltar a dizer o que ele já havia dito lá no capítulo 9. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, ou seja, a eleição não é por causa de obras, não é por aquilo que os eleitos fizeram, não é porque Deus viu lá na eternidade e olhando para o futuro, disse: olha, o fulano judeu vai crer em mim. Não. Mas aqueles que creem, aqueles judeus que creem, só creem porque fazem parte do povo que Deus escolheu desde toda a eternidade. Não é porque Deus viu algo de bom, não é porque Deus viu que alguns iam crer, não. Eles só creram porque Deus os escolheu. Só crer, queridos, aquele a quem Deus ilumina, a quem Deus
quebranta, a quem Deus concede a fé genuína para crer, a quem Deus inclina a vontade para se arrepender e crer em Cristo. E por saber então que esta era uma doutrina que muitos não aceitavam com facilidade, porque ela certamente é um golpe muito certeiro, né, no orgulho humano, Paulo então vai abrir um parênteses aqui no verso 6, ele diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Uma coisa vai excluir a outra, é isso que Paulo está dizendo aqui. Se a salvação é pela graça, não pode ser pelas obras. Então, são dois caminhos que são incompatíveis. Ninguém vai ser salvo por suas obras, ninguém vai ser salvo pelo seu cumprimento da lei, porque se assim fosse, então a salvação não seria pela graça de Deus. Se quisermos enxergar alguma razão em nós, algum mérito em nós, isso então já não vai ser mais graça, isso vai ser obras, uma salvação por meio de obras. E nós sabemos que aqueles que confiam nas suas obras nunca serão salvos. Aqueles que trilham esse caminho, como nós temos visto aqui em Romanos, não vão encontrar salvação no final dessa jornada. Mas o pecador deve reconhecer que se ele é salvo, é porque Deus, na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, o salvou. Não por méritos, mas apesar dos seus pecados, Deus teve misericórdia da vida dele. Aqui nós temos mais uma resposta àquela questão da presciência. Porque se a eleição fosse pela presciência, então Deus teria escolhido aqueles que ele sabia que iriam ser melhores do que os outros, aqueles que ele sabia que iriam crer, não é? Então, no final das contas, era por causa das obras. A eleição não é baseada em presciência, porque se assim fosse, seria baseada em obras. A eleição é baseada na graça, e se é por graça, já não é por obras, porque se assim for, a graça já não é mais graça. Diante disso, a conclusão que Paulo chega aqui no verso 7 é a seguinte: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou e os mais foram endurecidos. O que Israel buscava? A justificação, como nós vimos em capítulos passados, mas não alcançou, certo? Por quê? Porque, como nós já vimos, Paulo falando aqui, buscou da forma errada, buscou através do caminho das obras e por isso não alcançou a salvação. Agora, aquilo que Israel buscava não alcançou, né, que era apresentar-se justo diante de Deus, isso de fato não foi possível. Aquilo que Israel queria, que era a salvação, ninguém do povo de Israel alcançou pelo caminho das obras, certo? A única explicação para o remanescente fiel é a eleição da graça. A eleição alcançou, ou seja, aqueles que foram eleitos foram alcançados pela graça de Deus e os demais foram endurecidos. Nós já vimos que esse endurecimento aqui realizado por Deus foi Deus entregar pessoas que já eram endurecidas de coração a essa dureza, certo? Então, Deus não endurece onde antes já não havia, onde antes não há dureza. Então Israel se rebelou, Israel rejeitou, Israel não quis, e Deus então entregou Israel à sua própria dureza de coração. Então, não é que Deus tomou pessoas de coração mole e tornou essas pessoas em pessoas endurecidas. Não foi isso. Não é que Deus tomou pessoas boas e receptíveis, ao Evangelho e tornou essas pessoas
não receptíveis. Na verdade, todos os seres humanos, independente de serem judeus ou não, são duros de coração. São pessoas que, de fato, são pecadores. Pecadores são duros de coração. Deus, então, entregou alguns desses pecadores, inclusive dentre os judeus, à sua própria dureza. E ao fazer isso, Deus permitiu que eles fossem endurecidos ainda mais. Veja, o sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. A pregação do Evangelho, que é cheiro de vida para alguns, para outros é cheiro de morte. Talvez a melhor explicação desse endurecimento seja aquele exemplo que o apóstolo Paulo deu no início da carta, quando ele afirma que Deus entregou tais homens à imundícia das suas concupiscências para que eles cometessem toda sorte de torpeza. Ou seja, uma forma de Deus punir a impiedade daqueles homens foi justamente entregá-los aos seus próprios pecados. Aquele povo que não queria responder positivamente ao Evangelho, Deus permitiu que eles permanecessem naquele estado. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para que eles então pudessem cometer toda sorte de impurezas e pecados do seu coração. E aqui então Paulo faz duas citações para fixar o seu ponto, para embasar o seu ponto nas escrituras do Antigo Testamento. Paulo cita aqui o profeta Isaías e Davi. A primeira citação é do profeta Isaías, aqui no verso 8. Ele diz assim: como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Então, Isaías, na sua época, já lá no período do Antigo Testamento, já reclamava da dureza de coração do povo de Israel. Justamente essa percepção que Paulo vai ter aqui. Paulo cita Isaías justamente para mostrar que aquela mesma dureza de coração que havia na época de Isaías, também havia na sua época, nos seus dias, como também há nos dias de hoje. O próprio Deus deu a eles não o Espírito Santo, mas o espírito de entorpecimento, no qual a nação, por causa da sua rejeição a Cristo, eles de fato não entendiam muito bem o que estava acontecendo, estavam como que entorpecidos. Deus deu olhos para que não vissem e ouvidos para que não ouvissem, até o dia de hoje. É o castigo de Deus à nação de Israel pela sua rejeição. Era exatamente esse endurecimento, esse entorpecimento que Deus aplicou ali na vida de Israel. O povo de Deus da antiga aliança, a nação de Israel, estava cego. A cegueira deles era a punição pelo pecado. Eles não queriam ver as coisas de Deus. Então, com o passar do tempo, Deus fez com que realmente eles não enxergassem mais nada. Então, como havia feito ao longo da história da salvação, Deus abandonou aquele povo aos seus próprios desejos pecaminosos. Aquele povo que não queria responder positivamente ao Evangelho. Deus então permitiu que eles permanecessem nesse estado. Deus entregou a nação de Israel a uma disposição mental reprovável, à dureza do seu próprio coração. A segunda citação encontra-se aqui do verso 9 ao 10. Ele diz assim: e diz Davi: tornem-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Essa é uma passagem, queridos, do Salmo 69, onde Davi ele está orando para que Deus castigue os seus inimigos. Agora, Paulo então pega a oração feita por Davi ali no Salmo 69 e aplica a situação de Israel, porque de fato Israel havia rejeitado a Deus, se rebelado contra Deus e se tornou também inimiga de Deus.
Porque primeiro crucificou o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Agora a nação estava perseguindo aqueles que pregavam a Cristo, aqueles que pregavam o reino de Deus. Então Paulo entende que Israel se tornou inimigo de Deus nessa situação. Por isso que ele usa aqui o Salmo 69, que é um salmo contra os inimigos de Deus, e aplica a situação de Israel. A oração de Davi era para que a mesa deles se tornasse em laço, armadilha, punição. Ou seja, a mesa, que era um local onde as pessoas se reuniam, se confraternizavam, era um local de segurança, é um local de alegria. É como se aquilo ali se transformasse numa grande armadilha. E Paulo aqui, ele vai justamente pegar esse exemplo e aplicar àqueles de Israel que, de fato, permaneceram endurecidos. Eles também receberam a punição. E que seus olhos fiquem escuros para que não vejam, e que as suas costas fiquem sempre encurvadas, como escravos que está sempre trabalhando, não como livres. Essa é a aplicação que Paulo faz do Salmo 69. Essas são palavras ditas por Davi, certo? E que agora Paulo repete, que agora se tornam as palavras de Paulo em relação àqueles de Israel que estavam endurecidos. Como é que nós podemos então, queridos, assim, resumir esses 10 primeiros versos? Podemos resumir da seguinte maneira: Deus não rejeitou o seu povo de Israel, como talvez alguém possa imaginar. A prova disso, Paulo vai dizer, é que há entre aqueles que creem em Cristo, como eu, dizendo Paulo, judeus. Mas nós cremos porque fazemos parte do remanescente fiel, daquele remanescente que Deus havia preservado desde o Antigo Testamento, inclusive na época do profeta Elias, aqueles 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. E Paulo diz, nós somos o remanescente eleito segundo a graça de Deus, e não por nossas obras, e os demais foram endurecidos por causa da sua própria rejeição, conforme está escrito lá em Isaías e também no Salmo 69 por Davi. Eu gostaria então de trazer aqui algumas aplicações a respeito desta porção da palavra de Deus. Primeiro, quando nós pensamos que a igreja desapareceu completamente da face da terra, nós não devemos imaginar que isso de fato ocorreu. Nós não devemos desanimar quando passarmos por um período de grande apostasia, pois sempre vai haver o remanescente fiel, sempre vai haver aquele remanescente que não é por mérito, não é porque são melhores do que os outros, mas é pela eleição da graça. Eu sei que às vezes, quando nós olhamos para a realidade da igreja em nossos dias, nosso coração é inclinado a dizer, Senhor, onde estão os teus fiéis? Será que somente eu fiquei? Onde está a tua igreja? Será que eu estou ficando só? Será que a igreja de Cristo se corrompeu de tal modo sobre a face da terra que nós aqui não vamos encontrar mais o evangelho verdadeiro sendo pregado? Será? Esse texto nos ensina, meus queridos, que Deus ele é gracioso. E por ser gracioso, Deus sempre mantém para si, mesmo em períodos de grande apostasia, aqueles que vão permanecer fiéis a Ele para a glória dEle. Então, veja, eu sei que às vezes nós tememos pelo fim da igreja, mas quando esse temor vier ao seu coração, basta você lembrar, a igreja de Cristo é indestrutível. A igreja de Cristo é indestrutível. A igreja do Senhor de Jesus, ela é indestrutível, porque é o próprio corpo de Cristo. Cristo é o cabeça dela. Então, ninguém vai poder destruí-la. Em segundo lugar,
ninguém atribua a sua salvação ao seu mérito, à sua fidelidade. Atribua sim a eleição da graça. Deus, meus queridos, graciosamente, antes da fundação do mundo, elegeu pecadores, colocou sobre eles os seus olhos e decidiu manifestar na vida destes a sua graça, a sua misericórdia. E nunca pense que você está salvo porque você é melhor do que fulano, porque você é mais consciente da realidade, porque você sempre teve uma inclinação para a religião. Então não pense assim. A única diferença entre o remanescente e aqueles que permanecem endurecidos é que os remanescentes, eles foram alvos da graça eletiva de Deus. Em terceiro lugar, gostaria então também de me dirigir a você que está ouvindo essa mensagem, que talvez tem fechado os seus ouvidos para a palavra de Deus. A Escritura afirma que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Se você não quer ouvir a palavra de Deus, cuidado, porque Deus vai fazer você surdo. E aí você não vai ouvir mais nada. Se você não quer ver o reino de Deus, o que quer que você veja, até mesmo vagamente, vai ser tirado de você. Se você não está vivo para as coisas do Espírito, cuidado para que Deus não lhe dê um espírito de entorpecimento, tirando de você qualquer fraco entusiasmo que porventura haja no seu coração. Quando Deus trabalha desta maneira, é sempre uma punição por causa da dureza do nosso coração, como nós vimos hoje. Então tome cuidado. Em quarto lugar, usando a ilustração que nós mencionamos há pouco, o sol que amolece a cera é o mesmo que endurece o barro. A mesma pregação do Evangelho que pela graça e misericórdia de Deus alcança o coração das pessoas e as salva, é a mesma pregação que endurece, não é? E ainda torna mais duro ainda o coração daqueles que já são endurecidos. E o meu desejo é que você, ao ouvir esta pregação, neste momento, não tenha endurecido o seu coração, mas que o Espírito Santo possa quebrantar o seu coração, que de fato o seu coração possa ser rendido aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que assim você possa crer nele e ser por ele salvo. Eu vou fazer uma oração por você agora. Que Deus, ó Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que ouvirem essa mensagem, que se porventura ainda tem o seu coração endurecido, que a tua palavra, que é martelo que esmiuça a penha, possa quebrantar, possa fazer com que essa pessoa venha reconhecer os seus pecados, reconhecer que sem Cristo nada é, possa crer nele de todo o seu coração e ser por ele salvo. Ó Deus, também te peço por aqueles que já são crentes em Cristo Jesus, que nós possamos compreender sempre que de fato a nossa salvação não é por nenhum mérito nosso, é pela eleição da graça. E se é por graça, não é por obras, pois assim a graça não seria graça. Então que possamos ser humildes, que possamos de fato, Senhor, não nos achar melhor do que os outros, não nos ensoberbecer, pois éramos pecadores tanto quanto os demais que permanecem endurecidos. A única diferença entre nós e eles é a tua graça que nos escolheu. Ó Deus, obrigado por esta graça. Nos ajuda a demonstrar a nossa gratidão, servindo a Ti de todo o nosso coração, para o louvor da Tua glória. É assim que eu te peço e te oro, em nome de Jesus. Amém.